Muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e nós vamos agora continuar a nossa leitura comentada da Teologia do Corpo, hoje a 8ª catequese, a unidade originária do homem e da mulher na humanidade. Muita gente acha que a Teologia do Corpo só fala basicamente sobre isso, a união entre homem e mulher, sexualidade, à luz dos ensinamentos de Cristo, mas se você está acompanhando essa série desde o início, você sabe que é muito mais. Então, manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que ainda não conhece a Teologia do Corpo ou só acha que o assunto é a sexualidade da forma como a gente está acostumado a escutar lá nas rodinhas mais iniciantes de pode ou não pode, essas coisas. Manda isso para alguém, para quebrar esses paradigmas todos, para quebrar essas visões erradas e vamos para a nossa leitura. Quarta-feira, 7 de novembro de 1979. As palavras do livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja sozinho, são quase um prelúdio da narrativa da criação da mulher. Com essa narrativa, o sentimento da solidão original entra a fazer parte do significado da unidade original, cujo ponto-chave parece ser precisamente as palavras de Gênesis 2:24, a que Cristo se refere na sua conversa com os fariseus. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se Cristo, referindo-se ao princípio, cita essas palavras, convém-nos precisar o significado dessa unidade original, que mergulha as raízes no fato da criação do homem como masculino e feminino. Aqui, nessa catequese, São João Paulo II começa, então, a tratar sobre a unidade original entre homem e mulher, que é, ao mesmo tempo, um tratamento sobre a unidade esponsal entre Deus e o homem, e que tem uma série de significados dos mais profundos possíveis. E é sobre esses significados que ele começa a falar nesse momento. A narrativa do capítulo 1 do Gênesis não conhece o problema da solidão original do homem. O homem, de fato, desde o princípio é varão e mulher. O texto javista, do capítulo 2, pelo contrário, autoriza-nos, de certo modo, a pensar primeiro somente no homem enquanto, mediante o corpo, pertence ao mundo visível, mas ultrapassando-o. Depois, faz-nos pensar no mesmo homem, mas através da duplicidade do sexo. Corporeidade e sexualidade não se identificam completamente. Embora o corpo humano, na sua constituição normal, traga em si os sinais do sexo e seja, por sua natureza, masculino ou feminino, todavia, o fato de o homem ser corpo pertence à estrutura do sujeito pessoal mais profundamente que o fato de ele ser, na sua constituição somática, também masculino ou feminino. Pausa. E eu nem vou concluir o parágrafo agora, preciso fazer essa pausa antes. O que ele está dizendo aqui? É que a nossa constituição enquanto seres humanos passa primeiramente pelo fato de sermos corpóreos ou corporais, ou termos essa matéria da forma como nós a temos, da forma como Deus a pensou. Antes de pensarmos na nossa masculinidade ou na nossa feminilidade, é preciso pensar na nossa condição humana. Foi por isso que o próprio São João Paulo II tratou em 7 catequeses antes disso sobre outros assuntos, de modo especial a solidão original, sobre a nossa condição inicial, básica, primordial. Só então é que nós podemos conceber a nossa condição de homem e mulher. Por isso, o significado da solidão original, que pode referir-se simplesmente ao homem, é substancialmente anterior ao significado da unidade original. Esta última, de fato, baseia-se na masculinidade e na feminilidade, quase como sobre duas diferentes encarnações, isto é, sobre dois modos de ser corpo do mesmo ser humano, criado à imagem de Deus. Basicamente, o que ele está nos dizendo aqui é que nós precisamos, claro, como eu já disse antes, compreender a nossa condição
primordial, a nossa condição corpórea, humana primordial, para então desembocar na masculinidade e na feminilidade. E essa compreensão passa pelo exercício da nossa consciência. Não nos bastaria, ou nós não faríamos um bom uso daquilo que nós somos, nós não aplicaríamos da forma mais próxima do desejo de Deus aquilo que nós somos, se nós já ativássemos uma chavinha simplesmente sabendo que éramos homem e mulher, cada um fazendo mecanicamente aquilo que nos era disposto a partir do plano original de Deus. Parte do plano original de Deus é a nossa consciência atuando nisso, a nossa determinação atuando nisso. É por isso que o homem precisa compreender-se como homem, como imagem e semelhança de Deus, para só então entender que essa imagem e semelhança de Deus avança rumo à comunhão. Segundo o texto já vista, no qual a criação da mulher foi descrita separadamente, devemos ter diante dos olhos ao mesmo tempo aquela imagem de Deus da primeira narrativa da criação. A segunda narrativa conserva na linguagem e no estilo todas as características do texto já vista. O modo de narrar concorda com o modo de pensar e de falar da época a que o texto pertence. Pode-se dizer, segundo a filosofia contemporânea da religião e da linguagem, que se trata de uma linguagem mítica. Neste caso, na verdade, o termo mito não designa conteúdo fabuloso, mas simplesmente um modo arcaico de exprimir um conteúdo mais profundo. Sem qualquer dificuldade, sobre o extrato da antiga narrativa, desvelamos ou revelamos aquele conteúdo verdadeiramente admirável no que diz respeito às qualidades e à condensação das verdades que neles estão contidas. Acrescentemos que a segunda narrativa da criação do homem conserva, até certo ponto, uma forma de diálogo entre o homem e Deus Criador, o que se manifesta sobretudo naquele período em que o homem é definitivamente criado como varão e mulher. A criação efetua-se como que ao mesmo tempo em duas dimensões. A ação de Deus Javé ao criar desenvolve-se em correlação com o processo da consciência humana. É o que eu estava dizendo ao concluir o parágrafo anterior. É parte do plano de Deus que nós participemos dessa criação entendendo a nossa condição de parte dessa criação, mas no nosso devido lugar, ou seja, acima do resto das coisas criadas e abaixo de Deus. Assim, pois, Javé Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E ao mesmo tempo o homem confirma a própria solidão. Percebe? Deus, em seu plano, revela que o homem não nasceu, não existiu para ficar sozinho e isolado. E o homem, no seu processo de descoberta e avanço, percebe-se sozinho e nessa solidão abre-se o caminho para que Deus possa, completada essa etapa da consciência na nossa existência, nos completar com aquela que era a companheira adequada. A seguir lemos: então o Senhor Deus enviou ao homem um profundo torpor, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela dele tirada, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até o homem. Tomando em consideração o caráter próprio da linguagem, é preciso, antes de tudo, reconhecer que muito nos faz pensar aquele torpor do Gênesis, no qual, por obra de Deus Javé, o homem cai em preparação para o novo ato criador. Seguindo a mentalidade contemporânea, habituada, graças à análise do subconsciente, a ligar ao mundo do sono conteúdos sexuais, aquele torpor pode suscitar uma associação particular. Todavia, a narrativa bíblica parece ir além do subconsciente humano. E se admitimos uma significativa diversidade de vocabulário, podemos concluir que o homem cai naquele torpor para acordar varão e mulher. De fato, pela primeira vez encontramos em Gênesis 2:23 a distinção varão e mulher. Talvez, portanto,
a analogia do sono indica aqui não tanto um passar da consciência à subconsciência, mas um específico regresso ao não ser. O sono tem em si um elemento de aniquilamento da existência consciente do homem, ou seja, ao momento que antecede a criação, para que dele, por iniciativa criadora de Deus, o homem solitário possa ressurgir na sua dupla unidade de homem e mulher. Aqui eu confesso que existe um caminho de interpretação que merece um pouquinho da nossa atenção e que talvez demore um pouquinho, mas cabe perfeitamente nesse lugar. Nós estamos diante do homem que percebe a própria condição, percebe quem é, sabe que deve proceder como uma obra das mãos de Deus e age dessa forma, nomeando tudo aquilo que existe, submetendo todas as coisas à forma como Deus determinou que ele fizesse. E ao perceber, diante de tudo, que nada lhe era semelhante, lhe dói a solidão no peito e ele percebe que não há companheira adequada. Basicamente, ele percebe, em comunhão com o desejo original de Deus, que ele precisa ser comunhão para completar o desejo de Deus. Ele precisa se doar para completar o desejo de Deus. Porque por mais que ele esteja rodeado de criaturas, ele não consegue completar o desejo de Deus ali diante daquelas criaturas e com aquelas criaturas. Se percebendo então naquela condição, ele entende que está sozinho. E é uma extensão daquela solidão, não aquela que nos remete somente ao próprio Deus e que só ele vai responder em nós, mas aquela solidão que nos traz a ânsia por uma correspondência imediata. É aqui que nós podemos olhar não para outro exemplo, senão do próprio Cristo. Sim, porque tudo na Escritura remete a Cristo. Ele é o Verbo. E o mesmo Cristo, que um com Deus, Filho de Deus, existia antes de todo o tempo, como nos diz o credo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, é também o Cristo que vem, experimenta a solidão na cruz. Pai, por que me abandonaste? Tem o seu lado ferido, e desse lado ferido surge aquela que será sua esposa. Para Adão, Eva. Para o Cristo, a Igreja. Esse sono, esse torpor que é apresentado para Adão, de certa forma é também um prenúncio do torpor do Cristo, homem morto na cruz, que ao despertar não somente se encontra com a Igreja, sua esposa, mas prepara a plenitude do céu a partir da própria figura ressurreta. O Cristo ressuscitado é anunciado também aqui, nesse Adão que cai no torpor para realizar o desejo de Deus e que ao despertar encontra aquela com quem se identifica ou a quem se dá. A cruz é, para nós, essa mesma cruz que nós ostentamos, ela é para nós o sinal da comunhão, do dom total que o Cristo concretizou em favor da Igreja. Não é por acaso que o osso dos ossos e carne da carne que são anunciados ali por Adão ao contemplar a sua companheira Eva, são, da parte de Cristo, por nós partilhados e por cada um de nós comungados. Há muito a se expressar a respeito disso. Há muitos níveis e caminhos interpretativos que vão culminar sempre na comunhão original do homem com Deus e do homem entre os seus semelhantes, entre homem e mulher, que tem no próprio Cristo o modelo. Quando nós falamos então de comunhão entre homem e mulher, quando nós falamos da comunhão
marital, esponsal, nós estamos falando simplesmente de uma vivência que precisa querer se aproximar da união esponsal do Cristo a nós, igreja, que teve que passar pelo torpor da cruz para, na ressurreição, apresentar a cada um de nós a glória da comunhão que se estende até a eternidade. Então, é a partir dessa forma de entender a teologia do corpo que nós temos condições de avançar, entendendo que ela não é só um mapa para que eu viva bem a minha sexualidade, mas ela é o mapa para que eu entenda que na minha relação com aqueles que estão à minha volta, da relação entre homem e mulher, da minha relação com aquela que me será destinada, da sua relação com aquele ou aquela que o Senhor te destina, ou a quem você tem, com quem você tem a graça de partilhar a sua vida, está um traço da união do Cristo com a igreja. E isso vai ser tratado com muito mais profundidade pelo próprio São João Paulo II em outros momentos, principalmente quando ele estiver falando dos escritos de Paulo, algumas catequeses à frente. Mas, por enquanto, a gente fica com essa interpretação para ficar com esse gostinho e preparar o nosso avanço nessa mesma catequese e para a próxima, que está dentro do mesmo assunto aqui. Seja como for, à luz do contexto de Gênesis 2, 18, 20, nenhuma dúvida há de o homem cair naquele torpor como um desejo de encontrar um ser semelhante a si. Se podemos, por analogia com o sono, falar aqui também de sonho, devemos dizer que este arquétipo bíblico nos permite admitir, como conteúdo daquele sonho, um segundo eu, também ele pessoal e igualmente relacionado com o estado de solidão original, isto é, com todo aquele processo de estabilização da identidade humana relativamente ao conjunto dos seres vivos. Enquanto é processo de diferenciação entre o homem e tal ambiente. Desse modo, o círculo da solidão do homem-pessoa quebra-se, porque o primeiro homem desperta do sono como homem e mulher, o que nos dá a plena e completa consciência a respeito de nós mesmos, claro, plena e completa no limite da nossa capacidade. É a nossa condição de homem e mulher. O homem só se percebe completo, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, quando se depara com o corpo da mulher, com aquela mulher que expressa em seu corpo, se identifica como sendo, ou melhor, a plena consciência, no limite da nossa capacidade, mas plena consciência de quem nós somos, só acontece quando nos deparamos com a companheira adequada. O homem com a companheira adequada e o contrário é claramente aplicável. A mulher é feita da costela que Deus Javé tirara do homem. Considerando o modo arcaico, metafórico e imaginoso de exprimir o pensamento, podemos determinar que se trata aqui de homogeneidade de todo o ser de ambos. Tal homogeneidade diz respeito sobretudo ao corpo, à estrutura somática, e é confirmada também pelas primeiras palavras do homem à mulher recém-criada. Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. A primeira declaração de amor que se tem notícia. Apesar disso, as palavras citadas referem-se também à humanidade do homem varão. Estas devem ser lidas no contexto das afirmações feitas antes da criação da mulher, nas quais, embora não existindo ainda a encarnação do homem, ela é definida como auxiliar semelhante a ele. Assim, pois, a mulher foi criada, em certo sentido, sobre a base da mesma humanidade. Percebam que aqui São João Paulo II está nos explicando que não há distinção na dignidade entre um e outro. O homem é composto por uma matéria biológica que é exatamente igual à matéria biológica da mulher. Porque da costela, né, para garantir a similaridade, né, não de outra parte, para que não houvesse uma distorção disso. A homogeneidade somática, ou seja, a igualdade na constituição corporal, não obstante a diversidade da constituição ligada à diferença sexual, é tão evidente que o homem varão, despertando do sono genético, a exprime imediatamente
ao dizer: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, visto ter sido tirada do homem. Perceba, Deus não tinha falado para o Adão que tinha tirado da costela dele. Mas lembra da completude do exercício de consciência que elevava ao máximo a nossa capacidade e que revelava-nos aquilo que Deus desejava de nós? É isso que está expresso aqui. Desse modo, o homem varão manifesta pela primeira vez alegria e até exaltação de que anteriormente não tinha motivo por causa da falta de um ser semelhante a si. A alegria para o outro ser humano, para o segundo eu, domina nas palavras do homem masculino, pronunciadas à vista da mulher, o feminino. Tudo isso ajuda a estabelecer o significado pleno da unidade original. Poucas são aqui as palavras, mas cada uma tem grande peso. Devemos, portanto, ter em conta, e assim o faremos em seguida, o fato de aquela primeira mulher criada com a costela tirada do homem, masculino, ser imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. A este mesmo tema, isto é, ao significado da unidade original do homem e da mulher na humanidade, voltaremos ainda na próxima meditação. Essa catequese está longe de ser uma das mais extensas, mas é com certeza uma das que mais profundamente nos apresenta conceitos e elementos que podem ficar martelando na nossa cabeça e no nosso coração durante um bom tempo. Recomendo que você faça a leitura do capítulo 2 do Gênesis com muito cuidado, mas também com muito desejo de receber do Senhor nessa leitura a mesma clareza, ou pelo menos uma clareza um pouquinho mais próxima daquela que o próprio Adão teve naquele momento em que ele percebe a própria condição, deixa-se desmaiar, permite-se aquele desmaio, o torpor, o sono, que vai ser encerrado com o desejo de completude. O que nós precisamos carregar conosco dessa catequese? O fato de que a nossa identificação com a companheira adequada, o companheiro adequado, seja você mulher, é parte da nossa compreensão de nós mesmos. O homem só se entendeu por completo quando se deparou com aquela que o complementava. Não porque havia uma falha na fabricação de alguém que deveria ter sido feito pleno e completo, não foi, não. Mas porque a completude era um caminho que precisava ser trilhado para ser alcançado de modo pleno ali. Foi o que Deus sonhou para nós, porque Ele é também comunhão. E um Deus que é comunhão não poderia deixar-nos nessa condição limitada de autossuficiência inexistente. Muito pelo contrário, ele nos faz experimentar a plenitude da comunhão para saber o quanto é bom, o quanto é rico, o quanto é belo viver como ele viveu e vive, amando intensamente no pleno dom de si. Mas isso já são cenas para o nosso próximo episódio. Eu espero que para você tenha sido tão interessante, tão bom quanto foi para mim. Deixa aqui o seu comentário, compartilha de novo. Ó, o desafio lá do início do nosso episódio está valendo. Compartilha com aquela pessoa que ainda não sabe o que é a teologia do corpo ou sabe pelas linhas tortas de quem não soube explicar. E vamos fazer essa rede crescer. Essa bomba relógio precisa explodir e as pessoas precisam encontrar esse caminho. Até a próxima.